6h30 agora, gente, o corpo de um homem foi encontrado em um rio. Presta atenção. Essa história começa... Sabe quando a gente desconfia que tem algo errado? O Douglas tem 34 anos. Desapareceu tem 15 dias. Aí a primeira informação quando encontraram o corpo dele é que poderia ser um suicídio. Mas a família dizia, Dionísio, não tem explicação. Ele não faria isso. Eu tenho certeza que ele não faria isso. O Douglas, ele foi criado pelo irmão. Ele tinha, na realidade, no irmão, um espelho. Era um pai para ele, o irmão mais velho. E foi justamente esse irmão quem conseguiu reconhecer o corpo de Douglas por causa de uma tatuagem. O Douglas, ele tinha uma admiração tão grande pelo Danilo que ele chegou a tatuar o nome do Danilo no peito. No dia do desaparecimento, só para você em casa entender, Douglas percebeu que havia esquecido um casaco no trabalho. Decidiu voltar para o trabalho para buscar esse casaco. Só que ele nunca mais voltou para casa. Familiares contaram que Douglas vinha sendo perseguido por homens em um carro prata. O caso ganhou repercussão. A família, quando nós conversamos a primeira vez, disse que existia esse carro prata. No primeiro momento, não, é um suicídio. Só que a família dizia, gente, teve um carro prata envolvido nessa história. O Douglas não ia fazer isso, tem uma perseguição aí. A polícia, então, foi a fundo na investigação. E o que descobriu, Cidade te conta. Uma morte misteriosa. Desfecho de um desaparecimento que já durava 15 dias. Eu vi as roupas, o sapato que ele tava, a tatuagem com o meu nome no peito dele. Uma família em busca de respostas. Fica sem saber, sem uma resposta, né? Não sabe o que aconteceu realmente. Porque para ter jogado ele no rio, ter judiado dele, machucado ele, né? Ou então foi confundido, não sei, porque hoje em dia é muito achismo, né? A pessoa acha e já faz o mal para os outros. Porque meu filho era um menino bom, nunca fez mal para ninguém. Douglas tinha 34 anos, foi assassinado e teve o corpo jogado no rio. Não me deixaram nem eu dar o último abraço do meu filho, porque o caixão dele foi lacrado. Rio Atibaia, divisa de Jaguariúna com Campinas. Nós estamos exatamente no ponto onde o corpo de Douglas foi encontrado. 15 dias de desaparecimento, 15 dias da família sem nenhuma pista, procurando por Douglas em todos os lugares. Um pescador vem até o rio e quando ele chega aqui, ele percebe algo boiando e quando vai ver, era um cadáver. Ele, naquele momento, aciona a polícia e essa ocorrência que aconteceu aqui é amplamente divulgada nas redes sociais. Todos começam a se questionar de quem é o corpo do homem que foi encontrado nesse rio, um rio muito conhecido que corta aqui a cidade, um rio bonito. O corpo então vai para o IML e uma característica chama a atenção da investigação. Foi por meio de uma tatuagem que o irmão de Douglas conseguiu reconhecê-lo. O homem de 34 anos foi assassinado e teve o corpo jogado bem aqui. Eu saí do trabalho e vim pra cá, porque o rio é aqui próximo, e eu fiquei ali até desvendar o mistério, até tirar o corpo. Aí a investigadora me chamou, falou de tudo que a gente tinha passado para ela, as características, e ela confirmou que era ele. Eu vi as roupas, o sapato que ele tava, a tatuagem com o meu nome no peito dele. No dia do desaparecimento, Douglas foi ao serviço e, quando voltou para casa, percebeu que havia esquecido um casaco no local. Voltou para buscar e nunca mais foi visto. E quando ele retornou para casa, 4 horas da manhã, ninguém viu mais. O mesmo carro, com as mesmas características,
Douglas, que sempre andava a pé aqui na cidade, começou a estranhar o fato de sempre o mesmo carro ser visto por ele por todos os cantos onde ele passava. Foi assim que ele percebeu que estava sendo perseguido por alguém. Mas quem era essa pessoa? De quem é esse carro? E qual a ligação da morte de Douglas com o carro misterioso que tanto o perseguia pelas ruas de Campinas? Perguntas que a polícia ainda não tem resposta. Não temos suspeita. A gente chega a ter medo de falar alguma coisa, porque a gente não sabe. Não sabe o que aconteceu? A gente não sabe o que aconteceu. Então a gente não sabe a maldade das pessoas. A gente não sabe o que pode vir a acontecer. Douglas era pai e trabalhador. Ele deixa uma filha. E hoje ela me ligou, vó, eu vou levar flor pro meu pai. É muito triste ver ela desse jeito, porque ela amava demais o pai. Demais ela amava o pai. Dona Neiva contou que o filho mais novo era querido por toda a família e muito conhecido na região de Campinas e Jaguariúna. Porque para ter jogado ele no rio, ter judiado dele, machucado ele, né? Ou então foi confundido, não sei, porque hoje em dia é muito achismo, né? A pessoa acha e já faz o mal para os outros. Porque meu filho era um menino bom, nunca fez mal para ninguém. Se eu brigava com ele, nunca me respondeu. Com 34 anos, ele nunca me respondeu, nunca brigou comigo. Ele não tinha briga com ninguém, ele era bem família mesmo. Toda vez que ele saía, ele me avisava como irmão, avisava minha mãe quando minha mãe estava aqui. Não tinha briga, a gente procurou saber se ele estava devendo para alguém, não estava devendo para ninguém. A gente não sabe o que aconteceu. Mas por que Douglas foi assassinado e teve o corpo jogado no rio, como se o suspeito quisesse esconder o cadáver? Será que Douglas já estava sendo ameaçado? Estaria marcado para morrer? O que acontecia na vida dele que ele sequer contava para a família? Os parentes de Douglas descobriram que um carro estaria o perseguindo há alguns dias. E Douglas chegou a confessar isso para uma pessoa próxima que decidiu contar depois do desaparecimento e do encontro do corpo de Douglas. O caso está sendo investigado pelo primeiro DP aqui de Campinas, no interior de São Paulo, onde tudo aconteceu. A polícia também quer ouvir, além dos parentes, quem são os amigos de trabalho de Douglas, já que no último dia em que ele foi visto por alguém vivo, ele chegou a ir para o trabalho. Eu quero que essas pessoas que fizeram mal para ele, se tiverem filho, a hora que eu olhar para o filho deles, lembrar de tudo que eles fizeram com o meu. Eles vão lembrar, eles não vão esquecer. Eles tiraram ele de mim, tiraram da filha dele, tiraram do irmão. A causa da morte de Douglas ainda não foi revelada para a família. A biópsia não saiu porque ele ficou muito tempo dentro da água. Aí não tem a causa. Douglas foi enterrado no cemitério municipal de Jaguariúna. Os familiares agora pedem por justiça. Eu era um pai para ele. Tudo que ele precisava, ele me ligava. Ele precisava de ajuda, ele me ligava. Ajudei muito ele. Gente muito ruim, gente maldosa, fizeram isso com ele. Não tinha necessidade, meu Deus, não tinha. Não me deixaram nem eu dar o último abraço do meu filho, porque o cachorro dele foi lacrado. Não me deram a chance nem de eu dar o último adeus pro meu filho. Nós vamos continuar acompanhando este caso.